Bom dia, gente. Só para eu ter uma noção, quem é que não estava na palestra ontem à noite? Levanta a mão, por favor. Ok. Então, por amor a vocês, os demais vão ouvir de novo aquelas cenas do capítulo anterior, tá bom? Porque assim a gente faz a nossa minissérie, tá bom? Sempre relembrando o capítulo anterior, aí vamos entrar no capítulo de hoje, tá? Então, primeiro uma revisão e depois lemos o texto dessa manhã e prosseguimos para o estudo do texto dessa manhã. Inclusive, quem teve ontem, se lembra que eu fiz mais um mapa dos nossos estudos aqui neste evento, nesse retiro, do que propriamente estudo do texto que a gente leu. Eu estudei algumas coisas do texto, mas foram mais rápidas. Então eu vou fazer uma revisão do mapa, que é o que vai guiar todos os nossos estudos, e relembrar algumas coisas breves do texto, e aí a gente continua a história. Então, nós vamos estudar aqui, no decorrer desses dias, a vida do rei Ezequias. Ontem eu disse algumas das razões do porquê estudar a vida do rei Ezequias. Eu não vou repetir essas, eu só quero repetir aquilo que eu chamei de como nós estudamos a vida de um rei. E eu dei 3 sugestões. Não são sugestões que esgotam, mas elas visam trazer aqui a ideia de como é que a gente pode estudar de forma que combina com a nossa fé, que combina com uma maneira, no meu entender, mais rica de estudar as Escrituras. Então, as 3 diretrizes que eu dei foram as seguintes. Primeiro, quando a gente estuda a história de um rei, o período da monarquia, a gente precisa aprender qual era a intenção do narrador para os primeiros leitores. Por que isso é importante? Eu disse ontem que frequentemente a gente lê as Escrituras com aquela ideia de o que o texto quer dizer para você? E aí eu brinquei ontem que para um quer dizer uma coisa, para o outro quer dizer outra, para o outro quer dizer outra, e assim, cada um tira do texto o que quer. Quando, na verdade, o autor que escreveu, ele queria dizer outra coisa. E às vezes a gente não presta atenção na intenção do autor. Então eu estou propondo que a gente aprenda a enxergar a intenção do autor naquilo que nos é possível. O que eu quero dizer por isso? Lembra que ontem eu comparei Reis e Crônicas com Mateus, Marcos e Lucas? Então vou dar um exemplo dos evangelhos que fica mais fácil. Se você sabe que Mateus escreveu primordialmente para o público judeu, faz sentido porque tem tanta citação do Antigo Testamento. Se você olhar para Marcos, você já não vai ver isso. Em Marcos existem alguns detalhes que são explicativos. Lucas, então, é o historiador que dá detalhes, né? Como quem diz, vocês que não sabem a história de Israel, deixa eu dar um detalhe. Aí ele pega e explica alguma coisa. Em Mateus já não tem tanto disso. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para gente que normalmente conhecia esses detalhes da história do povo judeu. Então, saber a intenção do evangelista ajuda a gente a entender por que um contou a história de Jesus desse jeito, o outro de outra. Por que eles têm arranjos diferentes dos mesmos acontecimentos? Porque eles têm outros propósitos em mente. E aí fica muito interessante a gente compreender os propósitos. Quero dar mais uma ilustração de Mateus e aí a gente vai para o próximo ponto. Mateus tem um registro muito interessante da história de Jesus nos primeiros capítulos que faz a gente lembrar da história de Israel, especialmente a partir de Moisés. Por quê? Porque esse menino que nasce, ele enfrenta dificuldades logo quando pequeno, quase é morto, inclusive vai para o Egito para não ser morto. Depois ele sai do Egito. Quando ele sai do Egito, ele é batizado, assim como o povo, quando saiu do Egito, passou pelas águas. Paulo diz que isso é o batismo do povo. Depois disso, eles caminham pelo deserto, e Jesus passou pelo deserto, Mateus capítulo 4. Depois eles sobem ao monte para receber a lei de Deus. Jesus sobe ao monte e lá profere o chamado Sermão do Monte, que é a lei de Deus. Então, essa maneira de Mateus escrever tem um propósito. Ele quer que os judeus acompanhem a história de Jesus e digam assim, peraí, eu já ouvi essa história antes. Só que agora Jesus está revivendo de uma maneira que não repete as falhas do povo. Então entende? Nem Lucas nem Marcos descrevem Jesus assim. Só Mateus descreve Jesus assim. Um menino que foi liberto da morte para ser o libertador do povo,
vai para o Egito, sai do Egito, passa pelas águas, anda pelo deserto, sobe ao monte, recebe a lei e assim por diante. Então você fala, puxa vida, interessante, Mateus quer ensinar a história de Jesus de uma outra maneira. A mesma coisa com Reis e Crônicas, que são os lugares em que está registrada a história de Ezequias. Então, ontem nós vimos um trecho do livro dos Reis. Hoje a gente vai ver um trecho do livro de Crônicas. E os propósitos são bem diferentes. Hoje eu vou dar um exemplo disso. Bem diferentes. Por isso que eles contam aspectos diferentes da história do rei. E é bom que a gente aprenda, então, a entender o porquê que eles escreveram desse jeito. Tá? Então, o primeiro ponto que eu estou trazendo é que a gente tem que aprender a ler a história de um rei, ou estudar a história de um rei, sabendo ao menos um pouco acerca da intenção dos escritores, tá? Ou do escritor. Com isso eu não quero dizer que você tem que ser um teólogo super treinado, não tem que fazer seminário, filosofia, nada disso. Tá? Mas a gente tem que ter um mínimo de entendimento de contexto. E eu dei uma dica ontem, eu falei, às vezes uma boa Bíblia de estudo é o suficiente para você dizer assim, ó, tem uma noção, agora eu vou fazer minha devocional em Reis. Agora eu vou fazer minha devocional em Crônicas. Isso ajuda. A gente deveria atentar para isso, tá? Segunda coisa que eu disse ontem é que a gente tem que aprender a estudar a história do rei sem moralismo, mas com redenção. Sem moralismo significa sem olhar para os personagens da Bíblia como se eles tivessem a nos ensinar apenas o que fazer e o que não fazer. Seja como Ezequias, seja como Davi, que foi corajoso na luta contra Golias, seja como Daniel, que foi um homem de oração. Eu disse que estudar dessa forma não é que não haja lições morais que nós possamos tirar desses personagens, mas ela minimiza a importância da história da redenção. A história da redenção fica de lado. Por quê? Parece que tem a ver com aprender lição de moral. E se tem a ver com aprender lição de moral, eu até brinquei ontem, eu falei assim, as crianças aprendem lição de moral quando assistem o Patati Patatá, né? Não precisa ir para a escola dominical. A nossa escola dominical tem que ter muito mais riqueza acerca do que Deus fez e ainda faz por nós do que meras lições de moral. A gente não precisa ir para a igreja para aprender que tem que comer todo o prato de comida. Viu, crianças? Não pode empurrar o amiguinho. Já falei. Tem que obedecer o papai e a mamãe. Isso tudo é certo, não é errado. Mas eles podem aprender isso em outro lugar. Agora, tem algumas coisas que eles não conseguem aprender em nenhum lugar. Isso tinha que ser o foco do nosso ensino. Então, quando a gente estuda a vida dos reis, antes do que dizer, seja como Ezequias, somente, a gente tem que aprender assim, o que é que Deus fez por intermédio de Ezequias, que ele faz ainda hoje em nossa vida. E é isso que você não aprende em outros programas de televisão, ou livros infantis, ou mesmo aulas e palestras para adultos. Tá? Então, nós vamos tentar estudar sempre olhando para a história da redenção e enxergar a condução de Deus nessa história. E o terceiro ponto, eu falei que a gente ia estudar com 3 diretrizes, né? Então a primeira intenção é original do autor, sem moralismo, e a terceira é cristocentricamente. Se Jesus Cristo é o ápice dessa história, chamada Bíblia, a gente está acostumado a olhar para a Bíblia de forma segmentada. A gente até decora os livros desde pequeno. Se você é como eu, você aprendeu as musiquinhas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Você lembra disso? Então, exato. Mas tem uma coisa que a gente não aprendeu, na maioria das vezes, é que esses livros todos são uma história só. Isso a gente nem sempre aprendeu. E nós perdemos de vista a ideia de continuidade. A ênfase cristocêntrica, então, é para buscar essa continuidade. É para mostrar que tudo aponta para Cristo, que é o ápice da redenção de Deus na vida do seu povo. Tá? Então nós vamos tentar sempre conectar. E por isso que eu disse que ao final de cada história, a gente vai se ligar com algum trecho do Novo Testamento, quer dos Evangelhos ou das Epístolas, que falam da obra de Cristo em nosso favor. Para a gente aprender a enxergar essa relação. Tá? Então, por que esse mapa? E é isso que vai nortear todos os nossos estudos aqui. Porque eu quero que a gente aprenda algumas coisas que às vezes têm sido negligenciadas. As 3 diretrizes das quais eu estou falando, elas não são completamente estranhas a você, mas eu ouso dizer que a maioria delas não é bem praticada por você. E eu não estou falando mal a seu respeito. Não é bem praticada pela maioria dos crentes. Tá? Não é que eu estou assim, xingando vocês, dizendo assim, o pastor não ensina bem vocês, não é isso.
É que a gente não está habituado a fazer isso. A gente não está habituado. Nós não estamos acostumados. Demanda um pouco mais de cuidado, de zelo, de estudo. É verdade. Então, vamos tentar treinar a fazer isso. Eu acho que é parecido com educar a criança. Não é que a criança não saiba o que fazer, mas para ela aprender o que fazer, você tem que repetir, 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 repetir e repetir. Né? Você fala, menino, quantas vezes eu preciso? Várias, viu, pai? Várias. Porque não aprende da primeira. Não é? Então não é que ele não entenda o conceito. É que isso tem que ser abraçado, amado e seguido. Então essa é uma transformação. E é parecido com ler as Escrituras. Ler as Escrituras tem que ser alguma coisa que você tem deleite, que isso faz sentido, que você diz, sim, tem que ser desse jeito. Tá? Então, meu esforço aqui é para tentar ajudá-lo a ler as Escrituras dessa forma. Ok. O que a gente viu sobre o texto de ontem? Ontem foi o início da história de Ezequias no livro de Reis, segundo Reis 18, e a gente falou algumas coisas. Primeiro, ele tinha uma reputação fora de série. Diz que não houve rei antes dele ou depois dele que foi como ele. E eu disse em que aspecto ele foi singular. Eu falei do verbo batá, que em hebraico é o confiar. Ele confiou em Deus de forma singular. Ontem eu dei exemplo de como esse verbo aparece várias vezes na história de Ezequias, né? Também disse que ele realizou um feito inédito diante do contexto ruim que ele estava. Ele pega um reino complicado, de um pai idólatra, Acaz, e aí eu dei exemplo dos vários reis piedosos que fizeram muita coisa boa por Judá, mas, porém, todavia, não removeram os altos. E aí chega Ezequias e fala, removeu os altos. Então eu disse para vocês que se a gente não lê com atenção, você lê essa frase e ela passa batida. Mas depois que você vê que rei bom não removeu, rei bom não removeu, rei bom não removeu, rei bom não removeu, e aí Ezequias removeu, você fala, cara, quem é esse cara? Quem é esse rei Ezequias que faz algo extraordinário, inédito até então? Então eu dei esse destaque para falar que Ezequias no final da história é um contraste com Israel. O trecho que eu não consegui explorar ontem à noite, por causa do horário, é que a queda do Reino do Norte é repetida no capítulo 18, na história de Ezequias, embora tivesse sido contada no 17. Aí você pergunta por quê? Por que a repetição? Bem, eu creio que o autor está tentando fazer um contraste. Enquanto Ezequias confiou no Senhor, Israel não confiou no Senhor. Então, a parte que eu não consegui fazer ontem, eu vou fazer agora em 1 minuto. Vá, por favor, para 2 Reis 18. Olha o contraste aqui, nos versos 2 Reis 18, versos 6 e 12. Olha só, versos 6 e verso 12. Diz assim o 6: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Se apegou, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos. Esse é Ezequias. Agora, olha o reino do norte, que abandonou o Senhor desde o início. Verso 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Está vendo o contraste? A história é contada de novo para dizer assim, Ezequias pode e de fato se portou de forma diferente. E aí, o tema geral da palestra de ontem foi mostrar como Ezequias foi um raio de esperança que Deus trouxe. No meio de uma história que não estava indo tão bem, foi um raio de esperança. E de que a obra de Cristo, a vinda de Cristo é um raio de esperança para quem estava frustrado com uma série de coisas durante os seus dias. Então foi isso o que nós falamos ontem. Hoje a gente vai começar a ver o início, só o início, da reforma religiosa de Ezequias, quando ele restaurou o templo e o culto no templo. Então o nosso texto, vou pedir para você abrir lá, é 2 Crônicas 29. E eu não quero aqui dar a impressão de que eu estou sendo, de que eu estou assim, de que eu estou parecendo metido. Não é, presta atenção no que eu vou dizer. Nós vamos fazer um capítulo inteiro. É claro que a gente não vai fazer um capítulo com detalhes. Dava para estudar Ezequias vários meses? Dava para estudar Ezequias vários meses. A gente vai fazer em 4 dias. Então, 8 palestras pode parecer muito, não é por causa da riqueza de aspectos que tem aqui.
Então nós vamos pular algumas coisas e eu vou falar rapidamente outras. A gente vai estudar um capítulo de 36 versos. Eu não tenho condições de explorar bem. Daria para fazê-lo por causa, como eu falei, da riqueza de detalhes, mas nós vamos olhar só alguns aspectos-chave, tá? Então, vamos fazer assim, para que a gente participe dessa leitura no meio desse calorão aqui, cada um lê um verso bem alto e assim a gente vai em sequência do 1 até o 36. Vamos lá? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo como fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jeamuel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Eben, filho de Joá. Dos filhos de Elisafãs, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Jedutum, Senaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificar e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia, do primeiro mês, e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram
perante o rei e a congregação impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e a oferta pelo pecado por todo Israel. Também os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gai, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Levitas ficavam em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas e o som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asafe, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o seu povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Ok. Perguntinha fácil para presbiteriano, hein? Vamos lá. Qual é o fim principal do homem? Isso. Breve Catecismo, pergunta 1. Tá? Esse é o início de um documento que resume a nossa fé, a fé adotada pela Igreja Presbiteriana, e diz algo muito rico, que a finalidade, o objetivo, a razão de vivermos nesta vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora uma pergunta subjetiva, e eu espero que você responda de maneira óbvia. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Ok. Então, eu não vi ninguém dizendo assim. Se a gente teria que conversar, mas como você disse assim, então eu vou te perguntar uma coisa agora que reflete não só a sua vida, mas a minha. Se a gente acredita que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, por que os nossos planos, ou como nós gastamos o nosso dinheiro, ou como nós investimos tempo, talentos e esforços, nem sempre refletem isso? Presta atenção. Pensa nos seus planos, se eles sempre envolvem, deixa eu ficar muito atento quanto a como isso glorifica a Deus e como eu tenho deleite nele. Pensa no dinheiro que você investe, se sempre envolve glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O tempo que você gasta, os esforços, os talentos. Eu acho que a resposta óbvia que você vai dar, que eu preciso dar, é que nem sempre eu sou coerente. E a razão de eu introduzir essa mensagem assim é para você compreender que a mesma coisa aconteceu na monarquia. Sabe qual era o maior amor e o maior destaque no tempo da monarquia? O templo. O templo era o lugar. O templo era tão chave, e Deus já tinha mostrado que é para ser chave, que
Deus colocou, na época que ainda era tabernáculo, Deus colocou no meio da congregação. Lembra que era chamado de a tenda da congregação, ficava no meio. Quando o povo ia pelo deserto e parava para acampar, onde o tabernáculo era construído, ninguém atingia de fora. Por quê? Tinha 3 tribos no norte, 3 tribos no leste, 3 tribos no sul, 3 tribos no oeste. Era assim, o tabernáculo era cercado pelas tribos. Ele ficava no centro. Isso é didático. Era para aprender que a adoração a Deus estava no centro da vida do povo. E a gente vê nos Salmos, por exemplo, essa paixão pelo lugar da habitação de Deus. O Salmo 137 é um salmo escrito na Babilônia, quando o povo de Judá, depois da história de Ezequias, estão já cativos lá. E eles falam assim: ah, Senhor, que a língua se me apegue à boca se Jerusalém não for a minha maior alegria. O que está sendo dito ali? Senhor, se o lugar, a cidade santa, que tem um lugar de adoração, não for o meu maior deleite, que eu pare de falar. Que o Senhor me traga algum tipo de juízo. É uma expressão de quem cantava nos rios da Babilônia, mas com tristeza. O Salmo 137 fala disso. Eles cantavam lá ao longo do rio da Babilônia e todo mundo dizia: ah, que beleza, vocês estão cantando. Não, nós estamos lamentando, tristes, porque a nossa maior alegria é Jerusalém, por causa do templo, que lá estava. Mesma coisa com versos que a gente cita, decora e até conhece, né? Assim, mais ou menos, a gente poderia falar, Salmo 27, Davi fala assim: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 fora deles. Salmo 84, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Salmo 122, a gente ensina para as crianças: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá vendo quantos textos a gente conhece que fala do amor pelo templo? Olha que curioso. Ainda que eles tivessem amor pelo templo, se eu perguntasse para eles, qual é o fim principal de um judeu? Glorificar a Deus no templo em Jerusalém. Seria mais ou menos assim, o breve catecismo deles. Mas a história da monarquia é uma história de incoerência, em que isso não, na maioria das vezes, não se torna tão importante assim. Primeiro, quando a monarquia dividiu, o Reino do Norte já descambou, eu falei disso ontem, e o Reino do Norte, o Reino de Israel, criou outros lugares de adoração que Deus nunca permitiu. Criou outros sacerdotes que não da tribo de Levi, que Deus nunca permitiu. Fizeram sacrifícios, então, idólatras, que Deus não aprovava. Já é um desprezo da cidade santa. Mas, de certa maneira, Judá também, o Reino do Sul também teve problema. Por quê? Vários dos seus reis e o povo não consideraram o templo uma prioridade. Pelo contrário, eles profanaram o templo. E com isso, não entenda que é simplesmente um desrespeito por tijolo. Porque desrespeito para com o templo era sinônimo de tirar Deus de cena. Então, eu não quero aqui, para que você não entenda errado a minha palavra hoje de manhã, eu não quero dizer assim, pessoal, a argamassa do templo, ela é santificada, né? Aqui você não pode falar coisas como se pudesse fora, não pudesse dentro do templo. Aqui você fala mais baixo, porque Deus está neste lugar. Eu não quero tornar o local sacrossanto, porque não é isso que a gente aprende das Escrituras. É que no tempo do Antigo Testamento, a geografia, o fato de estar locado em um ambiente, em um lugar, era para que fosse didático, para que as pessoas aprendessem a prioridade de Deus no centro de suas vidas, tá? Então não é para a gente exaltar um lugar sobre outro, mas para a gente entender o lugar que Deus tem em nossa vida. Então, a história que a gente vai ver hoje de forma sucinta é o início da reforma religiosa de Ezequias. E o que é curioso, se você observou a leitura, é que no versículo 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O seu pai, Acas, havia fechado a casa do Senhor. A gente mencionou isso ontem. O que ele faz no primeiro mês? Abre. Então, como é que a gente vai começar o reinado? Reparando o templo. Essa é a prioridade. Ezequias, então, está ensinando para os leitores de crônicas que tem coisas que são chave, que tem coisas que são prioridade. Eu vou explicar daqui a pouco como isso é significativo para o período em que Crônicas foi escrito.
Porque o período em que Crônicas foi escrito é exatamente um período de reconstrução do templo. Então era prioridade entender por que essas coisas foram feitas primeiro. Pensa assim, ó. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, durante eles ficaram um tempo lá, voltaram para a terra, ao invés de construir muro para se proteger, eles construíram um templo primeiro. Alguns vão dizer assim, tolo! Aí vem o inimigo e destrói tudo de novo. Fez isso tudo para quê? Mas havia algo didático em reconstruir o templo. Era uma expressão de foco, de prioridade. Tá? Então a reconstrução do templo, por mais que na época não tivesse sido tão celebrada assim, eu não sei se você lembra dessa história da Bíblia, mas quando o segundo templo foi construído, né? Disse que quando isso aconteceu, havia um misto de vozes. Tinha gente que estava dizendo, ah! E tinha gente que estava chorando. Por quê? Porque não era tão lindo como o de Salomão. Então, é mais ou menos assim, ó. Um dia eles eram ricos, lindos e gloriosos. Agora eles são michuruca. O templo assim era pequenininho. Antes a gente era uma igreja de tantos membros, pastor. Agora a gente está num bairrozinho assim, com uma igrejinha assim, ó. Então, para muitos era humilhante. Era um recomeço assim muito, muito desanimador. Por isso que a história de Crônicas vai ser uma história sobre prioridades, sobre o que deve estar no foco deles. Tá? Então a primeira grande decisão de Ezequias, do seu reinado, foi purificar o templo. Então, nós vamos começar agora e vamos continuar hoje à noite e amanhã de manhã a estudar a reforma religiosa conforme narrada por Crônicas. E é muito importante que eu diga agora por que a gente vai gastar tanto tempo com isso. Porque o autor de Reis falou do que Ezequias fez no templo e em termos de religião em um verso. Crônicas gasta 3 capítulos. 3 capítulos de 30 e poucos versos, ou 20 e poucos versos cada um. Então, se você somar, nós temos aí dezenas e dezenas de versos para falar de uma reforma religiosa que em Reis ele falou em um verso. Aí você diz, por quê? Porque Reis tem outro propósito. Reis está narrando primordialmente a relação de Ezequias, assim como de outros reis, política. Por isso que fala mais de batalhas, de não pagar impostos para a Síria, e vai falar sobre a maneira como se relacionou com o perigo da Assíria. A gente vai descrever isso em outras palestras, tá? Mas a Crônicas não. Crônicas gastou bastante tempo com a reforma religiosa. Por quê? Porque o foco do cronista é o templo. Existe um outro detalhe que é importante você saber. O cronista provavelmente é alguém que é de linhagem levítica. Ele é alguém ligado ao sacerdócio. Ele é alguém ligado ao templo. Por isso o templo é foco para ele. Eu quero mostrar como é que o templo é foco para depois a gente tirar algumas lições. Veja só. Eu já falei que Crônicas foi escrito numa época em que o povo está de volta do cativeiro babilônico, mais ou menos por volta do ano 500 a.C., tá? Eles voltaram, e quando eles voltaram, eles começaram pelo templo. E quando começaram pelo templo, tiveram muitas dificuldades. Se você ler a história em Esdras, no começo de Esdras tem essa história, tá? Eles começam sem rei, um líder chamado Zorobabel. Esse templo é reconstruído, o pessoal olha, né, de maneiras diferentes, alguns celebram, outros se lamentam. Mas não demora muito para eles terem dificuldades. Os vizinhos começaram a atrapalhar a vida deles. Os tais dos samaritanos começaram a invocar com eles e dificultaram a reconstrução. E como é que os samaritanos fizeram? Os samaritanos apelaram para os reis, no caso para os medo-persas, o Império Medo-Persa, disseram assim, ó, esse povo chegou aqui e eles estão reconstruindo. Eles vão voltar a ser uma potência, sabe o que eles vão fazer contigo? Eles não vão mais pagar os impostos a vocês. Vocês vão deixar? Caiu. Então, a maneira dos samaritanos apelarem para os reis que dominavam, para os imperadores que dominavam, atrapalhou muito a vida de Judá, tá? E aí eles têm dificuldades, conseguem continuar, mas têm dificuldades. Então, por que Crônicas está enfatizando o templo? Para encorajar as pessoas com o recomeço deles. Um recomeço de reconstrução. E para não desprezarem o fato de terem construído o templo primeiro. Né? Se você lê profetas como Ageu, Zacarias, você vai ver que eles enfatizam a reconstrução do templo. Ageu, por exemplo, dá uma exortação muito severa ao povo
que estava construindo casa bonitinha e não estava caprichando no templo. Então existe uma correção com respeito a prioridades nessa época. Alguns detalhes para você observar como Crônicas tem o templo em vista. Olha que interessante. Crônicas e Reis não contam exatamente o mesmo período de história. Embora eles narrem a história da monarquia, a Crônicas conta uma história muito mais antiga. Tanto é que Crônicas tem genealogia nos primeiros capítulos, 9 capítulos de 1 Crônicas, e depois tem a história de Davi, que foi contada não em Reis, em Samuel. Mas quando a história de Davi é contada, quase todas as coisas destacadas em Davi têm a ver com o templo. Por exemplo, você não encontra em Crônicas a história de Davi com Golias. Só está em 1 Samuel 17. Você não encontra em Crônicas as grandes batalhas de Davi. O cronista não está preocupado com isso. O que ele fala? Ele fala de como Davi se preocupou em trazer a arca para Jerusalém. Depois ele fala de como Davi tinha desejo de construir uma casa para Deus, e Deus disse, não vai construir, mas pode preparar. Aí ele faz vários preparativos para essa casa, dura 5 capítulos a descrição dos preparativos. Olha quanto tempo que o cronista está gastando com esse assunto, porque ele quer que você entenda que o importante é o templo. Aí depois ele prepara o seu filho, que é Salomão, para construir, encoraja o povo a trazer dádivas para o templo. E um detalhe que eu estava compartilhando ontem com o pastor Ronaldo. Sabe o famoso pecado de Davi com Batseba? Nem é mencionado em Crônicas. Mas tem um outro pecado que é tratado lá. Com algum detalhe. O levantamento do censo. Você fala, nossa, por que não disse o pecado com Batseba? A gente conhece esse. Esse é um famoso, conhecido. Por que o levantamento do censo? Porque depois que o censo é levantado, Davi acaba comprando um terreno. E esse é o terreno usado para a construção do templo. Então é por isso que ele conta só esse pecado. Porque, de novo, tem a ver com o templo. O cronista está focado nisso. Salomão, por exemplo. A gente conhece a história de Salomão e a gente sabe que ele teve muitas mulheres e acabou caindo em idolatria. O cronista não conta isso. Você fala, por que não? Porque quando o Reis, que conta isso, foi escrito, o povo ainda está no cativeiro. Ainda estão lamentando, dizendo assim, olha só o que aconteceu conosco. Que absurdo, nós somos o povo de Deus. E aí Reis precisa contar a história dizendo assim, deixa eu explicar para vocês por que vocês estão aí. Vocês não enxergaram o pecado de vocês? Por quê? O que Deus queria que acontecesse no cativeiro? Arrependimento, contrição. Que eles dissessem assim, nós estamos aqui, Senhor, porque realmente nós pecamos contra Ti. É isso que Deus queria. É o que Daniel faz no final do cativeiro, quando ele faz uma oração linda no capítulo 9. Ele está reconhecendo o pecado do povo, confessando o pecado a Deus, para que Deus traga o povo de volta para a terra. Só que tinha muita gente que na Babilônia estava frustrada, não tinha reconhecido isso. Então, Reis é uma história contada para as pessoas aprenderem acerca do seu pecado e o que os levou ao cativeiro. Crônicas não. Crônicas já é escrito pós-volta do cativeiro. Então, com isso, o foco é outro. Não é mais mostrar, tá vendo por que vocês foram? Não é esse. O foco agora é narrar como é que o povo deveria se portar com esse retorno. Então, a história de Salomão não é contada para mostrar os seus pecados, suas muitas mulheres e idolatria. A história de Salomão é contada para mostrar as suas glórias relacionadas ao templo. Constrói o templo, dedica o templo, ora ao Senhor, o Senhor responde. É isso que é contado. É isso que o cronista está preocupado em narrar. Tá? Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que a história de Ezequias se encaixa nesse zelo. Por isso que faz sentido Reis narrar a reforma religiosa em 1 verso e Crônicas narrar a reforma religiosa em 3 capítulos. Porque eles têm enfoques diferentes. Eles têm propósitos diferentes para contar a história do mesmo rei. Então, vamos olhar agora para as 2 partes do texto que a gente leu. A gente leu a parte inicial do capítulo 29, que mostra a purificação do templo, e depois o culto, a adoração, que vai... a primeira parte vai até o verso 19 e a segunda do 20 até o 36. Então, nós vamos olhar para essas 2 partes, tá? Então, a primeira parte é o zelo de Ezequias pelo templo. Então, olha que interessante. O seu pai, Acás, havia praticado idolatria, tirou a mobília do templo de seus devidos lugares,
usou as riquezas do templo como pagamento para proteção dos assírios, quer dizer, ele fez aliança política e ele tirou dinheiro de onde? Do templo do Senhor. Tirou riqueza de lá para pagar nessas alianças políticas. Fechou as portas do templo, consequência, Deus trouxe uma espécie de mini cativeiro a Judá nos dias de Acás. Ezequias cresceu vendo isso e ele então reage a isso. Ele resolve restaurar o templo como primeira atitude do seu reinado. Tá? E ele vai fazer coisas bem diferentes do seu pai. Então, olha para o versículo 4. Capítulo 29, verso 4. Fala que ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e começou a discursar para eles. Ouvi-me, ó levitas. Está falando aqui, de maneira geral, com sacerdotes e os levitas que ajudavam no templo. Todos faziam parte da mesma tribo dos levitas. Então, ouvi-me, ó levitas. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. O que é essa imundícia? Alguém leia para mim, por favor, capítulo 28, verso 25. Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus dos seus pais. Então veja que Acás havia promovido adoração a outros deuses. No versículo 24 fala que ele usou os utensílios da casa de Deus. Então ele foi alguém que tornou o templo impuro e outras partes também de Judá impura. Então quando Ezequias está falando assim, tire tudo que é impuro do templo, está se referindo a tirar as impurezas que o seu pai Acás havia colocado. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que Ezequias está dizendo assim, purifiquem a vocês primeiro. Versículo 5 fala, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Versículo 15, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Existe uma lição muito interessante aqui, que é a ideia de você se preparar para a adoração. Quer ver como é que Jesus ensina isso? Se você foi oferecer um sacrifício a alguém, o teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa o sacrifício no altar, vai reconciliar-se com o seu irmão, depois você vem adorar. Existe um aspecto que Ezequias está ensinando que não só era negligenciado nos dias de Judá, mas às vezes é negligenciado hoje. Nós que estamos aqui, imagino, temos a prática de irmos à igreja de domingo. Eu creio que a grande maioria, se não todos, vão regularmente aqui à igreja, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, se a gente vai à igreja regularmente, graças a Deus por isso, será que a gente tem o mesmo zelo na preparação para o dia de culto? E essa é uma das áreas em que a gente costuma falhar mais. Não é que a gente não bate o cartão, a gente bate o cartão. Mas que a gente chega assim na correria, na loucura, na angústia, né? Se a gente tem criança pequena, é assim, troca a fralda de um e pega o outro e coloca a roupa e não sei o que, e briga, menino, puxa por ele e tal. Aí chega assim, Deus Supremo, benfeitor. Assim, nem respirou direito, mas agora você tá vindo para adorar. Ou se é a esposa que demora muito e o marido vai ficando irritado e buzina, vamos bem. Ou se é a esposa que diz assim, poxa marido, você não nem para me ajudar. Tô fazendo tanta coisa aqui, nem para me ajudar, parece que eu tenho que fazer tudo sozinha. Né? Então assim, isso é só um aspecto do domingo de manhã. E o sábado então, em que os jovens estão acostumados a curtir ao máximo e depois não sabe por que está com sono domingo de manhã? Porque a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu a curtir como o mundo curte. Eles não têm domingo como a gente. E a gente faz uma versão eclesiástica de curtição. A gente faz programação na igreja até tarde no sábado. São algumas bobeiras que mostram que a gente não aprendeu a preparar-se para a adoração. E eu só estou falando de preparar aqui não só fisicamente, mas de você entender que se nós fôssemos zelosos para com conduta e confissão de pecado, nosso culto no domingo seria mais proveitoso. Né? Tanto é que no domingo a gente tem que produzir uma coisa que nem sempre é natural. O pastor fala assim, irmãos, vamos ler um texto. Aí lê um texto e fala assim, agora nós vamos confessar os nossos pecados. Fala, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Nem dá tanto tempo de ficar triste.
e chorar. Por quê? Porque a gente faz quase que mecanicamente. O que esse tempo do culto deveria representar é que você gastou algum tempo da semana pensando sobre as suas bobeiras. Você disse assim, Senhor, de novo.